Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na última reunião do nosso Comitê de Política Monetária vinculado ao Banco Central, nos dias 12 e 13 de dezembro, a taxa Selic sofreu mais uma redução, saindo de 12,25 para 11,75. Uma queda acumulada que começou em agosto de 2023 e que fez então a taxa Selic sair do seu máximo de 13,75%, fechando o ano de 2023 em 11,75%. E se você não sabe, uma Selic cada vez mais baixa, ela reduz a rentabilidade dos investimentos de renda fixa de forma geral, como as taxas de juros pagas pelos títulos do Tesouro Direto, as taxas pagas por CDBs, LCIs, LCAs e debêntures. Mas, por outro lado, uma perspectiva de juros cada vez mais baixos aquece a economia e favorece os ativos de renda variável, como é o caso das ações, dos fundos imobiliários e dos ETFs. E é justamente por causa desse cenário, de uma Selic cada vez mais baixa, que eu vim no vídeo de hoje responder uma pergunta para você que muita gente tem feito aqui nos comentários do YouTube. Será que a renda fixa vai morrer em 2024? A taxa Selic vai cair tanto, mais tanto, que não vai mais valer a pena investir em ativos de renda fixa? É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas não se antes eu te dar dois recados muito importantes. O primeiro deles é para você considerar se inscrever no canal e ativar o sininho, caso os conteúdos que você esteja vendo por aqui sejam relevantes, e para você considerar dar um like nesse vídeo, dar um joinha, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Além disso, queria fazer um convite para você participar do evento gratuito Carteira Blindada, que eu vou fazer ao vivo aqui no YouTube nos dias 10 e 11 de janeiro. Eu preparei esse evento para te ensinar a investir e para você entender o que você precisa fazer com relação à condução, à gestão do seu patrimônio em 2024, para você fazer as escolhas corretas com relação aos seus investimentos sem colocar o seu patrimônio em risco. Se você então quiser aprender comigo de forma gratuita ao vivo, se inscreva no evento Carteira Blindada pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você receber o link das aulas e o material completo. Dito isso, pessoal, então vamos ao que interessa. Afinal de contas, até quando a Selic vai cair? Afinal de contas, a renda fixa vai morrer no ano de 2024? E dá só uma olhadinha nisso. Primeiramente, eu separei para vocês aqui a análise do Boletim Focus. E para quem não lembra, a cada reunião do Copom, que acontece a cada 45 dias, o Copom é o Comitê de Política Monetária que define os rumos da taxa Selic a cada 45 dias, e sempre que ele se reúne, ele divulga uma semana depois, após a reunião, a ata com as suas considerações com relação às perspectivas futuras do que será feito nos próximos meses com relação à taxa básica de juros da economia. E na última reunião que a gente teve nos dias 12 e 13 de dezembro, dá só uma olhadinha nesse excerto que eu vou colocar aqui para você. O Copom, ele decidiu então reduzir a taxa básica de juros em mais meio ponto percentual, de 12,25 para 11,75, e entende que essa decisão ela é compatível com a convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, o que inclui então o ano de 2024 e 2025. Então ele espera que os anos de 2024 e 2025 sejam anos em que a Selic ela se torne cada vez mais baixa, que ela fique em patamares menores do que o atual de 11,75%. Contudo, ele faz uma ressalva e ele fala o seguinte, olha, a conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário, que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. O comitê reforça a necessidade de perseverar como política monetária contracionista até que se consolide não só o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Ou seja, qual que é o recado que o Banco Central está dando para a gente por meio dessa ata do Copom? De que ele vai continuar uma política de redução da taxa básica de juros ao longo de 2024, mas que ele está de olho na inflação. E que a inflação ainda é um fator preocupante porque ela não está dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional e que precisa ser cumprida pelo Banco Central. Para quem não sabe, para 2024, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do nosso sistema financeiro, ele definiu que a meta de inflação é de 3% em termos anuais, com uma banda de tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, uma inflação de até 4,5% é aquilo que está dentro do que é determinado pelo Conselho Monetário Nacional e que o Banco Central precisa correr atrás, ele precisa cumprir essa meta. Em 2023, nós vamos fechar com uma inflação de aproximadamente 4,7%,
ou seja, acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, e o Banco Central ele está de olho nisso, porque ele quer para 2024 ficar aí bem dentro, bem próximo, se possível, ao centro da meta de 3%, o que é um cenário desafiador. Então, mesmo que a gente esteja em um ciclo de queda da Selic, mesmo que o Banco Central ele já confirme que ele vai continuar reduzindo a Selic em 2024, a depender do que aconteça no ano que se aproxima, talvez a Selic não caia tanto quanto esperado. E se a gente for olhar as expectativas do Boletim Focus para 2024, nós vamos ver que a expectativa é que a Selic saia de 11,75, que é o patamar atual em que ela se encontra, que cai até 9,25. Isso se tudo correr bem, se com esse ciclo de queda da Selic a gente consiga ter uma inflação sob controle. E para 2025, há a precificação de que a Selic ela possa chegar até mesmo 8,5%. Mas perceba, pessoal, que para 2026, o próprio Banco Central ele já não precifica uma queda da Selic muito abaixo de 8,5%, não. Então quer dizer, pessoal, que nós não veremos uma Selic extremamente baixa. Quando a gente viu, por exemplo, na época da pandemia. Se você já acompanhava e o mercado financeiro já me acompanhava ao longo da época aí dos anos de 2020, 2021, certamente você se lembra que durante a pandemia causada pelo coronavírus, a gente teve a menor taxa Selic já registrada na história do Plano Real. A gente chegou a ter uma Selic de 2%. E nessa época, pessoal, ninguém queria saber de investir em renda fixa. Tanto que nessa época a gente bateu o recorde do maior número de investidores individuais na Bolsa de Valores. Porque com uma Selic a 2%, a gente tinha investimentos de renda fixa pagando no máximo 6% ao ano, que era um patamar muito baixo. E justamente por causa disso a gente teve uma migração massiva para a renda variável, um abandono da renda fixa. Só que os parâmetros que a gente observa é que a gente não terá, muito provavelmente no curto e no médio prazo, na história do nosso Plano Real, uma taxa Selic tão baixa igual a gente teve nessa época. Então, por mais que a Selic ela caia, a gente vai ter um fundo, um suporte de Selic ali em torno de 8,5% a 9%, gente. O que em termos globais ainda é uma Selic elevada. É claro que a gente não vai ter rentabilidades nos investimentos de renda fixa, como a gente teve quando a gente tinha Selic a 3,75%, aqueles bons CDBs pagando 15% pré-fixado, L6 LCAs pagando 13% pré-fixado. Isso a gente não vai ver mais, mas ainda assim é possível a gente encontrar bons investimentos pós-fixados, como CDBs rendendo 110% CDI, como L6 LCAs rendendo 100% CDI, LCIs e LCAs pré-fixadas. Para quem não sabe, L6 e LCAs são investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda. Então, se você não precisa da liquidez diária do investimento, de resgatar ele a qualquer momento, sem sombra de dúvida, migrar para uma LCI e uma LCA que renda 100% CDI ou uma LCI e LCA pré-fixada que esteja ali pagando entre 11% e 12%, ainda que a Selic esteja em queda, isso ainda assim vai te retornar excelentes rentabilidades. Inclusive, eu já fiz um vídeo recente aqui pro canal com a minha seleção de renda fixa, com os melhores investimentos desse momento para você investir, ainda que a Selic esteja caindo, e é exatamente por isso que você precisa manter a serenidade. Não é momento de abandonar a renda fixa, você pode sim investir em renda variável, macroeconomicamente falando, a gente está em um bom momento para se investir em renda variável. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui pro canal falando sobre os ativos de renda variável, que eu considero que vão performar muito bem em 2024, que eu investi e que são minhas apostas pro ano que se aproxima, mas a gente não deve abandonar a renda fixa, porque ela ainda assim, pessoal, pelo nível de risco que ela apresenta, ela vai trazer boas rentabilidades, sobretudo aí para quem é conservador, para quem não tem uma tolerância a ver sua carteira oscilando, a ver muitas vezes uma carteira de renda variável no negativo, porque a renda variável, ela varia, ela não só cresce, ela não só valoriza, tá, pessoal? Ela vai ter momentos de crise, momentos de desânimo e momentos de rentabilidade negativa. Então, seja para quem é conservador, quer só investir em renda fixa, seja para quem já tem posições em renda variável, mas sabe da importância da diversificação e de que também é importante ter investimento em renda fixa, a boa notícia é que a taxa de juros ela vai continuar caindo, mas ela não vai cair a patamares semelhantes ao que a gente teve perto da pandemia. Ela vai cair ali no máximo até 9%, estourando 8,5%, que é a projeção máxima aí feita pelo Copom. Então, ainda assim, a gente vai ter renda fixa não rendendo tão bem quanto rendeu em 2022 e 2023, que foram os anos de ouro da renda fixa, mas ainda assim trazendo rendimentos satisfatórios quando bem escolhidos. E é importante você lembrar também que a nossa economia ela é cíclica. Nós passamos por ciclos financeiros de alta e de queda da Selic. E assim como agora a Selic está caindo, daqui a uns anos a Selic vai retomar o seu ciclo de alta. E você ter boas posições em renda fixa, sobretudo com prazos de vencimento um pouquinho mais dilatados, como 2 a 3 anos, em renda fixa atrelada à inflação e atrelada à Selic,
Sem sombra de dúvida, para um prazo maior faz todo sentido. Por quê? Porque à medida que a Selic cai, a gente tem uma pressão para que a inflação se retome e quando a inflação se retomar, a gente vai ter um novo ciclo de alta da taxa de juros, de forma que a gente tem ciclos de alta e ciclos de queda, né? Picos de ciclos financeiros e contração de ciclos financeiros. E quando isso acontecer, você estiver bem posicionado em renda fixa, vai te trazer os melhores frutos com relação a esse tipo de investimento. Inclusive, eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards também ao final da célula, sobre como deve ser feito o seu planejamento, a sua carteira de renda fixa. E para o curtíssimo prazo, por exemplo, para os próximos 365 dias, sem sombra de dúvida, ter renda fixa pré-fixada faz todo sentido, porque é essa parte de investimentos que não vai sofrer aí as oscilações da queda da Selic, mas para prazos mais longos, como 2, 3 anos, faz muito sentido você pós-fixar a sua carteira de renda fixa com investimentos atrelados ao CDI ou à taxa Selic e também a inflação. Porque no médio e longo prazo, a tendência é que a gente tenha uma retomada da inflação, reflexo de uma Selic mais baixa agora, e a gente também tenha uma retomada do ciclo de alta da taxa Selic. Então, pessoal, não se desanime. 2024 não vai ser o ano de ouro na renda fixa, mas ainda vai trazer bons retornos. E se você souber fazer suas escolhas, você vai ter uma carteira extremamente eficiente em termos de rentabilidade, sem correr riscos desnecessários. E é exatamente para isso, para te mostrar na prática onde investir, como investir, o que fazer, que nos dias 10 e 11 eu reitero o convite aqui para você estar junto comigo, ao vivo e de forma gratuita, no evento Carteira Blindada. Para você se inscrever, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. E esse era o recado que eu queria dar hoje para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma observação, não esquece de colocar aqui para mim nos comentários, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima!